Estou botando já para gravar, para a gente já começar falando sobre isso, porque eu já vou tocar nesse assunto. Eu separei até um livro que eu recebi hoje, em e-book, um e-book de, acho que, eu não sei se são 373 páginas ou 173 páginas, não estou em dúvida, mas de qualquer forma é grande. Sobre Manual do Empreendedorismo, que ele foca, é uma autora, um trabalho acadêmico, que é um estudo que fez sobre essas questões do empreendimento, do empreender. A gente sabe que ficou, como se fala na gíria aí, meio carne de vaca, né? Que o pessoal fala que essa coisa de empreendedorismo, então é tudo empreendedorismo, mas de verdade, o que é esse detalhe do empreender que vai esbarrar nesse conceito que a gente vai começar a falar hoje sobre modelo de negócio, que a gente já falou muitas vezes lá nos semestres anteriores, como também tocamos nesse assunto agora, mas o que é mais importante é o modelo de negócio quando a gente está olhando para a inovação, quando a gente está olhando para um atendimento de uma necessidade que a gente descobre que o mercado tem, ou que um grupo de pessoas, ou um segmento econômico tem. Então, quando a gente faz isso, a gente está tratando de modelo de negócio e é algo que a gente vai conversar hoje. Eu, como fiz na semana passada, por causa dos nossos feriados, eu estou meio condensando um pouco as aulas, e também o que você observou, Adriano, é uma pena, porque para que a gente pudesse fazer uma modelagem, vamos dizer assim, na prática, ao vivo, para a gente conseguir montar, isso teria uma hipótese no online mesmo, se todos estivessem com igualdade tecnológica, ou seja, se todo mundo tivesse lá um PC, um laptop, que pudesse trabalhar junto e fazer os grupos e trabalhar, mesmo nessa hora da aula, a gente fazer uma dinâmica nesse sentido. Isso a gente sabe que não é possível. Nem todo mundo vem, e também tem um outro complicador. Como muitos sabem que a aula é gravada, se eu faço um planejamento para fazer uma divisão de grupos, contando com, digamos, 20 pessoas, chega aqui e não tem 20, só tem 12. Então, aquilo tudo que eu tinha planejado de atividade para fazer um intercâmbio entre as compreensões e as percepções, vai por terra, porque vou ter que refazer isso para refazer. A 5 minutos da aula começada fica meio complicado, então não dá muito certo. E o outro lado seria ao vivo mesmo, na sala de aula, quem tivesse, mas aí cai no mesmo problema. A necessidade para essa área do estudo, esse caminho que a gente está está trilhando nessa disciplina, exigiria, de fato, uma espécie de workshops, trabalhos em grupos, para que a gente pudesse elaborar, na prática, modelo de negócio, plano de negócio, fazer uma prospecção, uma inferência de um case, fazendo o canvas daquilo, usando todas as expectativas e percepções que o coletivo, né, que o grupo tem, usando o design thinking, fazendo tudo isso. Porém, isso online requer, como eu disse, tecnologia equivalente para todo mundo, não só a internet estável, como também todo mundo está lá com o seu laptop, não ficar assistindo aula no celular, como também termos essa possibilidade de compartilhamento. E a gente sabe que cada um entra num horário, cada um chega no momento que pode, e aí a encrenca fica formada quando a gente pensa em fazer esse tipo. Eu confesso para vocês que, por muitas vezes, no início do semestre, eu pensei, poxa, vamos fazer umas coisas desse tipo. Aí eu comecei a ver que é oscilante, não dá para contar com todo mundo, não dá para fazer uma dinâmica interessante, com algumas exceções, que são vocês, que, em geral, estão sempre aqui assistindo aula. Mas vocês sabem que a turma é grande, e quantos que a gente tem hoje aqui? Agora, pelo painel aqui, tem 18. Nós éramos 60, eu acho, 50. É isso aí. Então, e aí qualquer planejamento que eu faço, porque eu tenho que planejar assim, bom, tem 50 na turma, então tem que fazer uma divisão para que os 50 participem. Aí aparece só 5, aí melou, né? Mas vamos lá, não vamos ficar chorando nas pitangas, como diz o outro. O que a gente vai trabalhar hoje é modelo e plano de negócio. Como a gente falou aqui, nós vimos na aula 13, na aula 11 e 12, cauda longa, estratégia ao modelo, enfim. Na aula 13 e 14, que é de hoje, que a gente vai atacar esses dois, que eu vou englobar, vou fazer uma divisão, nós temos aí
quase 40 slides, eu vou dividir a aula em 2 pedaços e vou conversar muito sobre essas características de modelo de negócio e empresa de startups, ou startups, como dizem os americanos. E eu gostaria que vocês percebessem um pequeno detalhe. Embora nós estejamos no campo teórico hoje, aqui por conta dessas questões todas que eu comentei com vocês, as startups são, num primeiro momento, e eu vou mostrar uns exemplos aí que eu tenho de empresas que eu estou monitorando, que eu estou mentorando, melhor dizendo, monitorando, que eu estou mentorando, e que estão na Amazônia, não estão aqui, e é tudo online. Eu vou mostrar para vocês o modelo que eles fazem, alguma coisa assim, do que eu tenho disponível. Eu não tenho tudo ainda, mas algumas coisas são interessantes que a gente está começando a trabalhar. Então, as startups, vocês vão ver que não necessariamente precisa ser uma coisa que está desenvolvendo uma plataforma ou um aplicativo. Elas usam a tecnologia, mas não necessariamente para fazer esse tipo de alavancagem. Vamos lá? Vamos em frente? Então, olha, nós vamos falar de performance de diferentes modelos. Então, a ideia é pensar no seguinte: quando a gente fala em performance de diferentes modelos de negócio, a gente precisa entender primeiro o que é um modelo de negócio. Então, o modelo de negócio é um documento que a gente vai produzir, um conjunto de descrições e páginas contendo o quê? Qual é a proposta de valor? Ou seja, o que a empresa vende? Quais são os diferenciais? O que ela propõe de inovação? Porque, ó, lembra, nós estamos falando, nós estamos no ambiente de inovação em negócios. Então, nós estamos olhando para negócios inovadores. Não estamos falando daquilo que já existe, que está igual, que não tem mudança nenhuma. Nós estamos falando do que está inovando. E por que inovar? Por que a gente fala em inovar? Porque a gente fala em trazer uma solução para algo que ainda não tem solução. Então, a gente vai inovar trazendo uma solução para algo necessário, para algo urgente, para algo premente que possa estar acontecendo na sociedade ou com um grupo de pessoas ou um grupo de empresas. E aí, quando a gente fala em grupo, para quem esse seu negócio vai vender, para quem vai ser essa prestação de serviços ou o produto que você irá fabricar, quais as operações que serão possíveis, quer dizer, de que maneira você vai fazer isso, e como é que o seu negócio vai gerar dinheiro. Eu, nas mentorias, que as pessoas apresentam as ideias, eu montei uma startup que é para fazer, deixa eu ver se, enquanto eu estou falando com vocês, eu vou tentar abrir aqui uma outra página e mostrar assim, eu tenho uma startup que é para fazer isso, fazer aquilo. Eu pensei, bom, legal, mas e aí, como é que você ganha dinheiro com isso? É a primeira pergunta que eu faço. Como é que você vai ganhar dinheiro? Onde que isso aí vai te dar grana? Aonde que você vai gerar a sobrevivência disso? Como? Em que lugar? Em que ambiente? Então, como é que isso vai ser possível? Aí o que acontece? Tem que prever que, além de o que vende, diferenciais, propõe inovação, porque para quem vai vender, público-alvo, operações possíveis, a gente tem que ter uma boa estratégia para faturar. Porque senão aí o teu negócio não é sustentável. Você não vai conseguir ter uma coisa que... Deixa eu abrir aqui. É uma coisa que vai funcionar só no amor, né? Porque depois não vai para frente, não tem sentido, não é? Não tem lógica, não vai se sustentar. Você vai dizer assim, pô, eu estou trabalhando para caramba e não vejo cor de dinheiro, eu não tenho a menor noção do que está acontecendo, como é que eu vou fazer isso? Olha aqui, ó. Essa empresa aqui eu vou fazer uma estudar clique. Deixa eu ver se eu abro aqui, enquanto eu estou mexendo aqui. Bom, então, seguindo em frente aí na monetização, enquanto eu estou falando, eu vou abrindo aqui outra página, eu vou fazer esse tipo de coisa aqui para dar uma melhorada no que a gente está falando. Bom, seguindo em frente aí, o nosso ponto é, depois, a diferença entre modelo de negócio e plano de negócio. Qual é a diferença entre modelo e plano? Aí já está o texto aí, que eu vou depois salvar isso aí como e-book, como PDF, vocês vão ver. Então, olha, o modelo de negócio, como está aí na primeira frase que eu coloquei, é uma visão macro da empresa.
Então, o plano de negócio é um documento sobre as etapas que fazem parte da empresa. Então, olha, qual é a diferença entre modelo e plano? O modelo descreve a empresa uma visão macro, uma visão ampliada do que a empresa faz, para quem ela está prestando serviço, qual é o público-alvo e tal, e qual é o plano? Quais são as metas que precisam ser atingidas? Como é que eu vou trabalhar? Ao final do ano, qual deverá ser o faturamento esperado, ou prospectado, ou projetado? Então, a gente tem que analisar o mercado, tem que analisar as finanças, tem que, para fazer esse plano de marketing, um plano, um negócio robusto. Então, quais são as operações que devem ser seguidas, quais as áreas que serão atingidas. Então, o modelo é a visão macro, é a descrição. E o plano é como vou fazer cada uma das etapas. Essa é a diferença fundamental entre modelo e plano de negócio. Porque a gente acaba, quando lê essas duas palavras, essas duas expressões, muita gente faz confusão, vocês concordam comigo? Acaba misturando as coisas, do que é plano, o que é modelo. E plano, como eu disse, é etapa. Então, como fazer o modelo? Entender o que vai ser oferecido para o público. Quais são os recursos que são disponíveis e traçar um desenho visual de como a empresa será estruturada. Isso a gente vê em muitos exemplos, naqueles organogramas, em que tem lá a direção, a gerência, as coordenações, as etapas de gestão da produção, o pessoal do estoque, o pessoal da matéria-prima, o pessoal da produção, do desembolso lá como é que se diz, do despacho, né? Da entrega desse material, a logística propriamente dito. Então, esse é o desenho de como a empresa está estruturada. É o que a gente chama de organograma, quais são os pedaços que tem, e isso faz parte do modelo de negócio. Então, que tipos de modelo de negócio a gente vai encontrar? Isso é importante. Isso eu passei os olhos lá na apostila lá do pessoal da Saga, está bem interessante, mas ele não separa no modo como eu separei agora. Tá? Eu fiz uma outra classificação, ou, por que não dizer, uma classificação complementar, para você ter algo mais de como isso pode acontecer. Então, o primeiro modelo de negócio é a franquia. Essa é muito comum, a gente conhece bastante, que franquia tem alguém que idealizou um modelo de negócio, como é que vai estruturar, como é que vai vender, alguém paga uma franquia, compra aquele direito de usar aquela estratégia e aplica aquilo no mercado, no ambiente onde ele está. E a gente vai encontrar isso na alimentação, que são os McDonald's da vida, nos cosméticos, que são o Boticário, Natura. Na educação, a gente vai encontrar a Estácio de Sá, a Anhanguera. Nas viagens, CVC, é tudo franquia. A gente pensa que aquilo tudo pertence a uma empresa só. Não. A empresa, a franqueadora, desenhou o modelo de como aquilo funciona, ou deve funcionar, dá treinamento para quem se franquia, o franqueado compra os direitos de usar a marca e explora o negócio dentro daqueles critérios, né, que o franqueador ou o idealizador daquele modelo estabeleceu, claro, baseado em experiência, em índice de sucesso, testes, apresentações, modelos, enfim, estudos, consultorias, consertou, montou, fez e criou uma franquia. Tá? Então, isso aí é alguma coisa que é um modelo importante. O outro modelo tem um apelido, Whisky Anzol, vocês vão concordar comigo. Quando você compra, por exemplo, uma cafeteira Nespresso, você consegue usar, hoje já inventaram uma segunda linha aí, tá? Mas originalmente você consegue usar outra cápsula de café diferente da Nespresso? É a mesma coisa, comprávamos antigamente uma impressora, a Packard fez muito isso, a impressora HP, as primeiras. A gente comprava a impressora, ela era até, de certa forma, muito barata. Porém, o cartucho só funcionava com a impressão com aquele modelo de cartucho, não podia ser um outro. Então, é Isquianzol por isso, são produtos interligados. A gente compra a máquina de cápsula de café, a câmara de foto instantânea, a Polaroid, fez muito isso, a gente comprava a câmera Polaroid, eu não podia botar qualquer filme lá, tinha que ser o filme da Polaroid, só funcionava naquele modelo. Então, como é que é esse modelo de negócio? Diferente da franquia, né? Ou seja, eu estou comprando um produto, mas eu sou obrigado a consumir periodicamente aquele alimento, né? O que alimenta o funcionamento daquele produto.
Então, é isca e anzol, porque a isca é a máquina que é baratinha. Você vai lá e, quando você compra a máquina, você foi fisgado pelo anzol, porque você é obrigado a comprar o cartucho, a cápsula, o filme, o que seja de estratégia daquele produto. Então, esse é um outro modelo de negócio que a gente pode fazer. Você pode idealizar no seu negócio uma coisa meio desse tipo. Só que isso requer, muitas vezes, um recurso tecnológico mais avançado, porque você tem que desenvolver uma máquina, alguma coisa do tipo, você tem que ter uma capacidade produtiva, porque você inventa uma máquina dessa, uma cafeteira, que é a base de cápsula. E aí você faz uma boa ação de marketing, vende 1 milhão de máquinas. Você tem capacidade de produzir cápsulas de café para todo mundo? Naquela demanda? E aí, se você não for, você matou o seu negócio, porque quem comprou vai dizer assim, vai falar mal para caramba. Pessoal, comprei aquela máquina de café, ela cafeteira, mas é difícil de achar o cartucho, quando aparece ela é caro para caramba, não vale a pena, e aí a pessoa se desencanta e joga a máquina lá para o canto, e você ficou com uma marca mal falada. O outro ponto outra estratégia, é a estratégia da assinatura. A gente está vendo aí, eu tenho visto aí muitas assinaturas de café. Você paga uma mensalidade, todo mês aquele fornecedor te manda meio quilo, 1 quilo, 250 gramas, 4 quilos, enfim, de acordo com o plano que você faça. Essa assinatura tem para vinho também, tem para uísque, tem para comida. A Amazon está fazendo isso de nível de assinatura, embora não tenha esse nome, com os produtos de supermercado. A Amazon Marketplace, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas eu já estou antecipando que a Amazon está estruturando isso. Olha, se você quiser comprar esse produto, por exemplo, um sabão líquido que você usa em máquina de lavar roupa, e aí que você sabe que você usa um meio galãozinho daquele por mês. Todo mês você tem que comprar um meio galão, porque é a demanda da sua casa. E aí o que ele faz? Olha, se você fizer uma assinatura aqui, o galão custa 20, na assinatura vai ser 18. Mas aí você vai botar o seu cartão de crédito lá e todo mês pagou aquilo. Essa assinatura vale para esses gêneros de supermercado, vale para café, vale para shampoo, vale para cerveja, vale para vinho, e tem também os que são os serviços de streaming, que é o exemplo da YouTube Music, que é o exemplo da Amazon Music, que é o caso do Spotify. Kevin, pode falar. Duas observações só, que nós já comentamos nas aulas sobre inovação, né, que nem sempre é criar algo novo, mas você adaptar algo que já existe para um outro propósito. Antigamente se tinha esse esquema de assinatura já bastante utilizado em revistas, né? Então, revistas de aeromodelismo, revista de montar. Você assinava a revista, tinha 24 capítulos e vinha uma peça de um modelo que você estava montando. Na outra semana, entregava junto com outra peça. As coleções, os fascículos. Os fascículos colecionáveis. Mas, olha, tem assinatura de jornal. Também, assinatura de jornal para você ter que receber e buscar, né? Tá, termina aqui. E a outra questão é sobre, eu acho que, se eu não me engano, é um produto que a Amazon estava lançando também, que é uma câmera para você colocar dentro da sua geladeira ou dentro do seu armário, que conforme a sua despensa ou os itens fossem baixando, ele já automaticamente comprava no marketplace da Amazon e mandava entregar na sua casa. Isso eu não vi, eu vi um refrigerador que faz isso. Um refrigerador, tem uma câmera dentro do refrigerador e eles estavam colocando um sistema mais ou menos que eles usam num mercado autônomo, que eles estavam colocando lá, que as etiquetas tinham um NFC, quando você retira da prateleira já vai debitando. Se você devolve, ele desconta de novo. Eles estavam querendo colocar isso para itens do dia a dia, do cotidiano, dentro da nossa casa, para eles poderem vender mais, né? Não é para ajudar a gente, é para ajudar eles, na verdade. Uma comodidade. Você sempre é uma troca, né? É uma comunidade que você se vincula a algo. Mas você tem uma comodidade, você tem que pagar por ela, né? Exatamente. Não quer ter conforto? Então você pague por ele. Justamente. Agora já estão fazendo uma outra coisa na assinatura, que é o automóvel. A Nacional
Localiza. A Localiza já criou, não é só a Localiza, não. A Porto Seguro está fazendo também, que é seguradora, mas entrou no ramo de aluguel de automóvel. Mas a Localiza, você está fazendo assinatura de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Você paga uma mensalidade, que é equivalente ao uso de 1.000 quilômetros, ou você pode fazer um outro tipo de pacote, e você paga, e você tem um carro zero, você não precisa se preocupar com seguro, não precisa se preocupar com emplacamento, troca de óleo e nem correr dentada, essas coisas. Você não precisa fazer absolutamente nada disso. Chegou na data que aquele serviço é necessário, você vai lá na oficina deles, lá ele faz o serviço, você vem embora para casa. E quando chegar ao fim de 1 ano, você tem a opção de ou troca pelo carro do ano novo, né, do novo ano, ou você renova aquela assinatura por mais 1 ano, e claro, vai ter a ver com uma depreciação, e depois de 3 anos, parece, ou 4, você dá uma diferença muito pequena e fica com o automóvel, caso você queira. Então, eles estão alugando o carro. A GM, eu já li sobre isso o ano passado, que eles iam parar de vender carro também. Ia ser tudo com assinatura. Então, esse serviço de assinatura dá uma comodidade para a gente. Por exemplo, no caso aí dos vinhos, da cerveja, do café, eu não tenho que ir no supermercado comprar, porque eu sei que todo mês eu recebo X garrafa de vinho, X garrafa de cerveja, ou 2 quilos de café, e eu tenho uma coisa selecionada. Por quê? O café não é qualquer um, não é o café caboclo, nem o café união, não é o café gourmet, o café classe não sei o quê, da fazenda não sei qual lá. Você vai pagar por isso, obviamente. O mesmo é cerveja, as cervejas são artesanais. Como o vinho já é diferente, o vinho já é uma seleção que eles fazem lá, claro, e de acordo com o preço do dólar e tudo mais, eles vão fornecer. Então, você não tem que procurar aquilo ali, você recebe na sua casa. Praticamente, o que vai acontecer, pessoal, Kevin, que deu essa ideia, e foi bem legal, foi isso aí que é isso mesmo, que deu certo, essa experiência que você contou, exatamente vem de muito tempo. Isso não é uma novidade. Qual é o principal fator para a empresa que estabelece um negócio desse? É o tal do pagamento recorrente. Ele consegue fazer uma previsão de receita. É diferente de uma pessoa, por exemplo, vou pegar um exemplo bem bobo, um pipoqueiro, né, que sai todo dia para vender. Quantas pipocas ele vai vender? Ele não sabe. Depois ele pode até, pela experiência e o ponto que ele fica, ele sabe mais ou menos que ele vende X saquinhos de pipoca. Porém, não é algo muito definido. Já no serviço de assinatura, a partir do momento que eu faço o serviço de assinatura, eu já tenho uma linearidade já bem quase que 100% definida de venda. Eu já sei que eu vou entregar X garrafa de vinho, X quilos de café. Qual é o desafio da assinatura? Não é simplesmente você cria uma empresa de assinatura e entrega lá que deu tudo certo. Não. O desafio isso aqui que é a diferenciação. Você tem que surpreender o seu cliente todo mês. Você vai ter que botar um brinde, botar um vinho diferente. Olha, a sua assinatura é de R$19,90, são 10 garrafas de vinho R$19,90. Eu estou mandando essas 10 garrafas de R$19,90, mas estou te mandando um brinde, uma garrafa de meio litro, sei lá, uma garrafa especial de um vinho que nós recebemos e nós gostamos muito, quero dar de presente para você. Ponto. É isso. É chegar no aniversário, mandar um queijo para acompanhar de brinde, ou um copo gravado. Ou seja, você tem que acrescentar benefícios. Ou seja, lembra daquela história da proposta de valor? A questão de preço e valor, a pessoa tem que sentir que aquilo que ela paga, que aparentemente é caro, se torne barato pelo volume de vantagens que ela tem ao estar usando aquele serviço. Beleza? Diga lá, Kevin. Eu vi um movimento que foi muito interessante agora, que é um movimento que veio acontecendo com questão em relação ao Nubank. Então, o Nubank, ele veio dando crédito para clientes, aumentando clientes, fornecendo crédito para quem não tinha crédito e tal, para agregar clientes. Depois, ele adquiriu uma corretora de valores, que era a Easy Invest, agora é Nu Invest. Agora, depois de conseguir essa cartela da Easy Invest, o que eles fizeram? Eles vão lançar o IPO. E eles já estão propondo dentro do próprio banco para você se tornar sócio do Nubank.
Então, para você fazer reserva desse IPO. Então, basicamente, eles criaram uma cadeia de clientes, agregaram clientes externos e estão lançando um IPO já com uma base consolidada, digamos assim, de reservas. Você esqueceu de um detalhezinho a mais, que eu vou acrescentar nisso que você falou, que já é muito bom. Eles compraram um banco americano, uma fintech americana, portanto, se você tem conta no Nubank, você pode ter conta também transferir o dinheiro para os Estados Unidos ali por dentro, por Pix. Porque eles vão lançar não só o IPO do papel nacional, mas das BDRs também, e para isso tem que ter conta americana. É a tal da globalização, que antes só se falava, vem aí a globalização e tal. A internet acabou esse negócio de ficar falando de globalização. Está todo mundo em todo lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, independente de. A única limitação que a gente tem é do idioma. Você tem que saber falar inglês, alemão, árabe, seja o que for, para poder fazer. E nesse caso aí de venha ser sócio, o que eles estão fazendo? Para quem já é cliente, eles estão oferecendo um pedacinho já. Então, tipo, eles vão, com certeza, eles vão pegar uma quantidade de papéis e você fazendo uma reserva, você ganha um papel ali, você ganhou um pedacinho nosso, que é ínfimo para eles reservam lá 0,5%, distribuem, não vai fazer diferença nenhuma, e todo mundo que recebeu vai falar, olha, eu recebi um pedaço. Você fidelizou o cliente. Você Justamente. Olha, o negócio do fidelizar vem essa outra versão aí do outro modelo, que é o freemium, que é a versão gratuita, com anúncios e recursos limitados. Ou seja, o produto é oferecido gratuitamente, com limitação, é claro. Se você quer mais coisas, você quer que seu serviço seja mais legal ainda, é fácil, desde que você faz uma assinatura, paga. Então, quer ver um exemplo? O YouTube. O YouTube, todo mundo assiste vídeo, qualquer um de nós, não precisa, basta ter uma conta lá, se cadastrou, fez o login, etc. e tal. Você assiste tudo quanto é vídeo. Mas o que vai acontecer com você? Vai passar anúncio no vídeo, vai cortar ele lá no meio. Mas você quer ficar livre do vídeo, do anúncio? Paga a assinatura e você agora assiste qualquer vídeo, você pode fazer até download, guardar na sua playlist, fazer um monte de coisa, porque a assinatura abriu para isso. Isso é um produto chamado Freemium. Quantas plataformas, até do próprio marketing digital, oferecem facilidades e ferramentas gratuitas. Mas se você quiser fazer algo mais, é gratuita porque, bom, até 5 clientes você pode usar, até 5 endereços, 5 e-mails você pode fazer. Acima disso, você tem que fazer uma assinatura A, B, C, ouro, prata, gold, sei lá. Eles vão fazer um ranking lá de gradação em função das versatilidades que você pode passar a contar com a versão aprimorada do serviço. Então, um modelo é o freemium, o outro modelo é o que a gente já falou do Marketplace, que eu comentei ainda há pouco da Amazon, mas a Amazon, a Magazine Luiza, Americanas.com, Casas Bahia, Ponto Frio, tem um monte de gente fazendo isso. Eles usam a capacidade, a capilaridade que os negócios deles tinham exatamente com o presencial, por serem já conhecidos, e vendem coisas de terceiros, como é o Shoptime também, que é muito mais antigo de todos eles. O Shoptime já era uma loja, é um marketplace na TV, não era um marketplace digital, na internet, mas aí da TV ele veio para dentro do ambiente da internet e continua fazendo o mesmo modelo. Tem ali a propaganda deles, o merchan lá no canal de TV, tem até um canal, eles têm um canal próprio. Se você quiser ficar vendo anúncio do Shoptime, bota lá naquele canal, você vai ver um monte. E guarda o cartão de crédito, porque você vai ficar tentado a comprar aquelas coisas que você vai ver que é tudo baratinho, sai comprando, baratinho nada. Ele está falando que para você que porque às vezes é um produto exclusivo, ele compra uma produção inteira de uma fábrica de toalhas, por exemplo, aí só tem ele que tem aquela toalha, ninguém mais. Você não vai encontrar em nenhuma loja aquela toalha, porque eles compraram a produção inteira da toalha e está vendendo aquele modelo de toalha daquele jeito. Então, o marketplace nada mais é do que uma vitrine digital de vendas de produtos, de serviços, de cursos, vale para vários produtos ou serviços também. Então, marketplace é um outro modelo de negócio. O outro é o da economia criativa, que tem a ver com os carros de aluguel, o espaço compartilhado, que é o exemplo da Uber, o exemplo da Log, o exemplo da 99 Táxi, que é o exemplo da Buzzer, ou Buzzer. A Buzzer
Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar no Buzzer? Não. Não. Buzzer, sabe o que é que eles fizeram, cara? É o seguinte, por exemplo, eu estou aqui em Jaú e vou para São Paulo. Tem o Jaú São Paulo, o ônibus lá na rodoviária. O Buzzer tem um ônibus que é como... já sei. Vermelho, né? Você se inscreva lá e vai, um ônibus diferente, todo mundo entra lá naquele ônibus e ele leva você para São Paulo, mais barato do que o ônibus da rodoviária. É um ônibus compartilhado, vamos dizer assim. Eu já vi, sim. Eu já vi ele. Eu ia quase uma vez, eu peguei, mas eu fiquei sem... Acho que mudou alguma coisa do meu plano, aí acabei não indo naquele horário que tinha. Eu ia usar para poder ver como é que era, né? Como é que funcionava o negócio do Buzzer. Enfim, modelos de negócios inovadores, que são chamados da economia criativa. Faz, às vezes, a mesma coisa que aparentemente já tem no mercado, mas de uma maneira diferente. Beleza? Então, isso vai parte do nosso roteiro aí. Negócios sociais, que são as ONGs, aí, as coisas que podem acontecer. Professor, Oi? tem um BlaBlaCar também, né? Que é de carona, também é legal isso. O BlaBlaCar, lembrei. O BlaBlaCar, que aí o BlaBlaCar já é quase no princípio do Airbnb, né? Que o Airbnb você aluga lá a cama de tempo, você fica na casa daquela pessoa por um período. O BlaBlaCar, claro, eu já levei pessoas para São Paulo do BlaBlaCar uma vez. Eu ia muitas vezes para São Paulo de carro, então, assim, pô, o carro está sobrando 2 lugares. Tem o Carona Jaú, que aí o pessoal, você bota lá e diz, ó, estou indo para São Paulo amanhã, tal hora, não sei o que, quem quer ir, aí você racha lá a despesa, enfim, cobra lá um XYZ lá dividido pelo tamanho do carro, mas o BlaBlaCar é a mesma coisa, sob em forma de aplicativo, né? Então, olha, esse caso dos negócios sociais, eu achei um caso interessante da vinícola Trinity Oaks, que é americana. Então, cada garrafa de vinho que a gente compra, ela planta uma árvore, ou seja, ela gera lucro com impactos positivos na sociedade, ela agregando uma atividade de responsabilidade social, apresentando um modelo de negócio que não é apenas de lucro líquido, propriamente dito em dinheiro, mas de lucro social para que uma comunidade, um ambiente, um grupo, como coisas para a tribo indígena, para a restauração de florestas. Tem empresas que a cada 100 mil vendidos, sei lá, ela vai plantar 5 mil árvores na floresta tal que foi devastada. São coisas assim que a gente precisa pensar. Eu estava lendo ainda há pouco um posicionamento de alguns líderes na COP26, né, falando sobre isso, que já está passando da hora até dos ambientes, das sociedades, dos países, né, pensarem isoladamente. A gente, não é tudo compartilhado, a gente está tendo carro compartilhado, casa compartilhada, então vários exemplos aí de compartilhamento, o Buzzer, que a gente falou, o BlaBlaCar, várias ações que naturalmente a gente fazia isolados e passaram a ser compartilhados. Por que não pensarmos que a natureza humana, que a natureza propriamente dita, precisa ter uma visão compartilhada, global? Não é só eu que tenho a floresta que eu sou obrigado a plantar e mantê-la. Não, o mundo inteiro também tem que ter ações em que contribuam para que essa única floresta que ainda existe se mantenha, por exemplo. Que as ações que estão acontecendo na floresta amazônica, com o garimpo ilegal, com aquele grilheiro, o pessoal avançando lá, estão derrubando, estão matando índios, estão matando rios, estão matando a natureza e destruindo. Ou seja, o cara que está fazendo isso, ele está tirando o dinheiro dele, ele está ganhando grana, mas ele está destruindo tudo. Daqui a pouco, essa grana dele, que ele fez, para que vai servir? Ele vai ficar rico, vai ter bens. Durante a pandemia, estava lendo uma estatística que 1% da humanidade decuplicou, ou seja, multiplicou por 10 a sua fortuna. 1% da humanidade aumentou por 10 o seu montante de grana, de patrimônio, de dinheiro que juntou com novos negócios. E o restante, você tem aí, aqui no Brasil, a gente está tendo 20%, 15%, 20% da população em estado de miséria. Por quê? Perderam emprego,
não tem opção de trabalho. Aí tem duas coisas, é a pandemia também, como também essa tecnologia que aparece e que vai tirar a gente de trabalho, como é o caso de vocês da administração, quantas funções da administração que já não existem mais e quantas outras vão deixar de existir dentro de muito pouco tempo por causa da tecnologia. Então, o nosso modelo de negócio tem que ser mudado. Nós não podemos mais pensar que, como humanos, e por uma formação acadêmica que eu faça, que eu naturalmente vou fazer a mesma coisa que todo mundo sempre fez. Esquece isso, isso aí não vai levar você muito longe. Você vai ter que fazer outra coisa, você vai encontrar pessoas que fizeram administração, que fizeram engenharia, trabalhando lá na farmácia, trabalhando, sei lá, estou falando, está trabalhando em algum lugar que não é aquela formação que ele fez. Por quê? Aquilo que ele se apegou na formação, ele não foi capaz de gerar um negócio inovador. Que pensa só, você pode gerar um modelo de negócio, quantas ONGs existiram, por exemplo, lá no Rio, tem um exemplo lá no Jardim Gramacho, lá em Duque de Caxias, que é uma região da periferia do Rio, que tinha um tremendo lixão e ali se criou uma cooperativa, aquelas pessoas que moravam literalmente no lixo começaram a trabalhar nessa cooperativa, naturalmente, começaram a ter um salário, começaram a ter uma linearidade de ganhos e, muito melhor, afastado um pouco daquele ambiente insalubre, que é do meio do monte de lixo, passando a trabalhar numa central de separação e de isolamento, com direito a EPIs e cuidados de saúde, plano de saúde, uma creche, uma escola foi construída e tudo mais, em função de toda essa coleta de lixo, que é uma forma equivocada, que nós humanos pegamos o lixo e jogamos fora. A gente tem que pegar e tratar esse lixo, aproveitar ele de alguma forma. A gente gera muito lixo. E isso aí virou um negócio, que estou falando. É um negócio que alguém pensava nisso antes? Não. Mas a necessidade começou. O que eu faço com essa montanha de não sei quantas toneladas de lixo aqui? Bom, cada tonelada que eu arrecadar aqui vai me gerar R$5.000 de renda para 5 famílias. Então, isso que vai nortear os nossos negócios sociais. Aqui eu peguei esse gráfico, é um infográfico, na verdade é um infográfico de modelo redondo, aí, como um círculo, uma fatia em pizza. Né? A fonte é esse site que eu botei aí embaixo, né? Seidel, e ele fala sobre o ciclo de melhoria contínua do processo do negócio. Ou seja, você pode inventar um negócio inovador, mas ele não se esgota por si só. Você precisa fazer uma revisão constante e contínua, sem parar, infinita, para que você busque sempre a melhoria. Essa é a questão da startup. Você tem uma bela ideia, inova, apresenta ela no mercado, ela dá certo, mas você precisa renová-la. Você precisa apontar, buscar arestas onde ela tem para melhorar ela. Então, esse infográfico, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é o nosso objetivo detalhar isso, mas eu trouxe para vocês que eu achei interessante como guia desse ciclo que vai desde o planejamento estratégico, modelagem, implantação, monitoramento e controle, refinamento, que é o reajuste, né? A mudança de critérios, e aí novo ajuste no planejamento estratégico, e a gente vai seguindo assim. Bom, quando a gente fala em modelagem de negócio, quando a gente fala em modelagem de negócios inovadores, e é isso que a gente tem para enfrentar. E aí o que é interessante é que nesses negócios inovadores entram as startups. No português, startups, no americano eles botam esse T aí no final, parece um R. Então, as startups. As startups ou as startups são iniciativas que encerram, antes de mais nada, inovação. Elas não necessariamente precisam ser um aplicativo, uma plataforma, ou seja, não precisa ser uma startup de tecnologia, ou seja, ela não criou uma estratégia, uma ferramenta tecnológica, ela usou a tecnologia para fazer alguma coisa inovadora. O exemplo que o Kevin trouxe aí ainda há pouco, por exemplo, da Nubank. Né? A Nubank é uma fintech, né? Um banco digital, em que ele nesse banco digital, ele não pegou um aplicativo e desenvolveu, ele fez um banco. O banco está dentro da internet, o banco é uma plataforma, ele criou
tudo que você precisa de um banco está ali. Você tem sua conta, você tem como pagar, você tem um cartão de crédito, você tem como fazer empréstimo, tem até seguro, tudo isso você pode fazer, como você faria num banco comum. O grande lance inovador deles, olha, não tem taxa bancária. Você pode transferir o dinheiro para onde você quiser, você pode também ter essa conta, mas não tem despesa, você não vai pagar taxa nenhuma, é de graça. Pô, mas como é que o cara ganha dinheiro com isso? Ele ganha dinheiro com o seu dinheiro que está depositado lá, que ele aplica no mercado e ele ganha dinheiro com isso daí. Ele ganha dinheiro também apoiando outras iniciativas que vão trazer retorno para ele. Ganha-se na quantidade, ganha-se no volume e ganha-se na inovação. Então, as startups, de um termo em inglês, tem um resumão aí que elas são empresas que são novas e jovens, não existe uma startup que já existe há 30 anos e que agora virou uma empresa que existe há 30 anos que agora virou uma startup. Elas são empresas novas porque elas estão com a possibilidade, porque startup é começar crescendo, fazendo um negócio escalável. Então, ela cresce de forma muito rápida, é eficiente em comparação a uma pequena ou média empresa tradicional. Então, elas são capazes de buscar no mercado para investir. Então, o grande lance da startup é buscar financiamento, é buscar investidor. Quando fala em financiamento, não é financiamento de empréstimo. Vou no banco, ali pego emprestado X mil reais e vou pagar em 35 prestações de não sei quanto. Não, não é isso. Quando a gente fala em financiamento, é buscar apostadores. Como o Kevin falou agora do Nubank de novo, fazendo a questão de dar um pedaço ações do banco, ações da Nubank, ou seja, fazendo com que o cliente... Essa inovação, Kevin, o Bradesco fez isso lá atrás, na década de 70, 80, o Bradesco tinha ações, e tem até hoje, né? Mas claro, os clientes do Bradesco também tinham formas diferenciadas, né? Especiais de compra de ações, se tornar sócio do banco. A Nubank está fazendo isso agora. Só que com outro critério que o Bradesco já havia feito, que é entrar na Bolsa de Valores. A startup está se habilitando a Nubank está se habilitando a fazer isso. Então, esse grupo de pessoas que inicia a empresa, então, esses são os dois principais conceitos que regem uma startup. Elas, em geral, estão num cenário de incerteza. Tá? Eu estou mentorando uma empresa de Botucatu que está fazendo algo parecido, mas um pouco diferente do que faz o Uber, do que faz o 99 Táxi, do que faz esse cenário. Então, é um cenário de incerteza. Então, para ver se essa ideia, o projeto da empresa realmente vai dar certo, ou mesmo provarem serem sustentáveis. Ou seja, o dinheiro que entra paga a operação, ainda sobra um dinheirinho para poder fazer um reinvestimento, uma ampliação, alguma coisa assim. E esse negócio do modelo, né, o modelo de negócio é como uma startup que gera valor, ou seja, transforma o trabalho, aquele trabalho que a gente tem da nossa grande ideia, em uma fonte de receita. Então, por exemplo, o modelo de negócio do Google, que eu peguei aí, que é legal, ele cobra por cada clique no anúncio mostrado no resultado de busca. Ou seja, quando eu faço anúncio da minha empresa, eu não vou pagar nada. Eu posso botar lá, você põe um anúncio aí, você não paga nada. Você só vai pagar se alguém clicar no seu anúncio. E aí você só vai pagar se clicar, só vai pagar se vender, só vai pagar, ou seja, o Google, como vários outros, como o Buscapé, o Zoom, tem algumas plataformas que fazem, não é bem ranqueamento, mas faz uma escolha, faz uma ponta para você onde é vendido aquele produto e por quanto e quem vende mais barato. Então, a briga é de quem gera, de quem é o fornecedor, o vendedor, o comerciante, que ranqueia ou que inscreve o seu produto ou prestação de serviço nessas plataformas, em que, em função do volume, né, é claro que, muito provavelmente, o custo do clique no Zoom, por exemplo, ou no OLX, sei lá, alguma dessas aí, seja menor. Perdão, deixa eu beber água aqui que eu estou com a garganta torrando.
Eles cobram muito mais. Talvez no Google o preço do clique seja um pouco mais caro do que no Zoom, que é menos busca. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Por causa do volume de pessoas que vai lá. É mais fácil a gente procurar, é natural. A gente já aprendeu na internet que quando eu procuro alguma coisa, eu vou no Google. E não no Zoom ou no Buscapé. Se bem que antigamente eu ia muito no Buscapé. Quando eu queria comprar alguma coisa, eu ia Buscapé e botava lá para ver quem é que vendia mais barato aquilo lá. Então, o Buscapé foi um agregador, foi vendido. Eu não sei se é o Mercado Livre que comprou, alguém aí com grande desse aí comprou o Buscapé, mas mantém o modelo ainda de indicador de fornecedor com melhor preço. O próximo detalhe aqui dos conceitos é que uma startup tem uma característica que é a escalabilidade. Ou seja, ela é capaz de crescer e gerar receita de uma forma muito mais rápida do que os custos crescerem. Ou seja, quando a gente fala isso de custo, é que numa empresa comum, por exemplo, se eu quero vender mais, eu ponho mais vendedores, ou eu aumento o meu estoque. Eu vou ter que desligar isso aqui. Esse pessoal aqui fica mandando WhatsApp que é para vender coisas. Espera, deixa eu desligar esse negócio aqui, senão vai ficar esse blim-blim aí. Essa hora eu esqueci que eles fazem isso nesse momento. Pronto, agora vai parar. Agora eu acho que não toca mais. Então, escalabilidade, quando a gente fala, como eu estava falando, se eu abro uma loja e eu quero vender mais, eu tenho que botar, às vezes, mais vendedores, para quanto mais gente entrar, mais gente eu tenho para atender. Não adiantou, eu desliguei lá, o negócio continua tocando. Deixa eu tentar tirar o som aqui. Ver se agora vai. Então, a escalabilidade, quando a gente fala isso numa loja física, que quanto mais vendedor tem, mais eu vendo, no caso de uma startup, eu vou gerar uma espécie de automação de tal maneira que me permita vender cada vez mais sem ter que pôr mais gente para operar, nem aumentar a assinatura da minha plataforma ou fazer alguma intervenção que me exija mais custos. Então, o custo não aumenta em função desse volume de receita. Então, a receita cresce muito mais. E, para ser escalável, ela tem que crescer mais, tem que influenciar o modelo de negócio, ela cresce em receita, mas os custos são mais lentos, como eu falei, acumula-se lucros. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, como foi o exemplo do Facebook, como foi o exemplo do próprio Google, como foi o exemplo dessas plataformas como o Amazon, que começou com uma venda de livro. Vocês sabem essa história da Amazon. A Amazon começou vendendo livro, era só livro. Ela vendia livro e ela usava exatamente a seguinte máxima: ela vendia o livro mais barato do que em qualquer loja ou até mesmo na editora. Sei, mas como? Se ele comprava da editora o livro a 100, ele vendia a 90. Mas e aí ele vai ganhar prejuízo, vai pagar para trabalhar e não entregava de graça. Não, é o seguinte, como ele criou um ambiente de vendas e que você compra um livro que é muito mais barato, do lado do livro ele está vendendo um squeeze, por exemplo. Um squeeze que ele vai vender por 120. Esse squeeze normalmente você vai encontrar por 30 no Mercado Livre. E aí ele bota lá 120. Aí você vai aqui naquela onda, olha como é o gatilho mental. Poxa, se o livro é mais barato do que na editora, então o livro eu fui ver, custa 100, na editora está 90, é provável que esse squeeze que ele está vendendo por 120 seja barato também. Então, aí tem lá embaixo assim, quem comprou esse livro comprou também o squeeze, portanto, aí ele dá um pequeno desconto lá, você ainda fica mais entusiasmado ainda e você compra. Ou seja, aquilo que ele hipoteticamente perdeu do livro que ele estava vendendo a menos do que o preço de custo, de venda lá da fábrica, ele ganhou na gordura do que um produto que ele empurrou para você do outro lado, achando assim. E é assim que foi que a Amazon cresceu, e muito rapidamente. Em 2 anos, a Amazon virou uma potência, porque ela vendia livro mais barato do que a editora, do que a própria impressora lá, a editora propriamente dita, e entregava mais rápido do que qualquer livraria. E aí, com isso, ele escalou o negócio dele com um modelo que, hipoteticamente, era um modelo que daria prejuízo.
E está aí o negócio de ser repetível, ou seja, capaz de entregar o mesmo produto novamente em escala potencialmente limitada. Ou seja, se eu vender livro, eu tenho no meu estoque 10 livros, eu não vou conseguir vender 100 livros. Mas se esse livro for um Kindle, um livro e-book, um livro digital, quantas cópias eu posso vender? Infinitas, não? Tem como fazer, limitar a cópia digital? Na cópia digital você vai mandando direto. Não tem que fazer nenhuma adaptação, nem nenhuma customização. O produto já está pronto, com capinha, com tudo. Como eu vou fazer com vocês com o livro que eu encontrei hoje, como eu sou assinante lá do... Assinante não é bem o termo. Sou assinante. Eu sou assinante do grupo do pessoal da academia, lá da faculdade, lá da Unesp. De vez em quando tem umas Viagem ao Mundo do Empreendedorismo. Eles eles mandam uns PDF, uns livros diferentes. Deixa eu ver se eu consigo já gerar aqui o link para compartilhar com vocês, para vocês baixarem já. Deixa eu botar ele aqui. Então, o que acontece? Um produto digital não tem limite, concordam? Ele vai existir infinitamente. Eu posso ter esse produto digital quantas vezes eu quiser. Eu posso vendê-lo quantas vezes eu quiser, porque não é uma peça única, de um único objeto, um único item, um número com um único valor. Não tem nada de único. O produto digital ele é infinito. Então, eu posso fazê-lo, oferecê-lo, quantas vezes eu quiser. Então, isso não vai me tirar a capacidade, pelo contrário, vai fazer com que eu possa ampliar os meus negócios. Concordam? Eu posso fazer com que eu consiga apresentar esse mesmo produto para todo mundo sem me preocupar. Está aqui, eu estava preparando o link aqui, ó. Está aí um livro para vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uma viagem ao mundo do empreendedorismo. É um trabalho acadêmico interessante, mas muito bem montado, muito bem escrito, que vale a pena. Tentem baixar e me dizem se deu certo para baixar ou não. Então, olha, ser repetível, ou seja, eu posso entregar quantas vezes eu quiser aquele mesmo produto, independentemente da demanda. Independentemente de produção, eu não tenho que produzir mais, eu não tenho que fazer um novo e-book para entregar outro, como é um livro físico. Então, as startups não são somente empresas de internet, mas elas usam a internet, eles usam o software, eles usam a facilidade do digital para produzir um negócio de forma bem mais barata do que um negócio físico, um negócio comum. Então, a internet nos faz com que esse negócio seja mais fácil, mais rápido, com menor custo, com venda repetitível. Portanto, ele é escalável e repetível. Esses são os 2 pontos, as 2 palavras-chave de um negócio que a gente qualifica como startup. Tá? Então, essas startups são caracterizadas por empresas jovens, por empresas que nasceram agora, em geral, aquelas coisas que a gente vê que o pessoal começou na garagem, que não tinha loja, não tinha sala, não tinha escritório, e aí depois vai crescendo e vai fazendo. Quanto depois, quem não tem garagem, saiu o modelo do co-work, né, e trabalhar numa casa que aluga a mesa lá por um dia para você trabalhar, põe a internet à sua disposição. Então, elas não podem ser generalizadas, no caso de startups, apenas porque elas sejam jovens, mas porque elas têm que ter a capacidade de evoluir e se tornar empresa de sucesso. Ou então, ela morre. Então, são empresas que têm um crescimento possível muito rápido, mas também pode ter uma exclusão, uma extinção também tão rápida quanto. Aí é que entra a mentalidade do empreendedor. Quantas vezes ele tem um modelo de negócio, começa a desenvolver esse modelo de negócio, e lá pelas tantas ele vê assim, isso não vai dar certo, eu vou mudar, vou usar o termo técnico que é pivotar, eu vou fazer uma mudança de posição, eu vou mudar uma mudança de negócio, de resultado, de objetivo, de coisas que eu pense que poderiam dar certo. Então, essas empresas
as startups têm um forte relacionamento com a tecnologia, elas são extremamente... existem, basicamente, porque existem ferramentas tecnológicas que a apoiam, elas são com custos muito pequenos, até porque, em geral, essas startups surgem, por exemplo, como vocês, entre vocês, que vocês fazem uma amizade na turma, que está ali, 2 ou 3, assim, aí começa, um tem uma sacada, tem uma ideia, aí o outro fala assim, pô, legal, como é que a gente faz para a gente fazer isso virar alguma coisa? E aí vocês saem daí da escola, saem da formação com uma ideia na cabeça e põem isso em prática e criam uma startup com custo zero quase. Por quê? Vocês estão pondo o conhecimento de vocês. Cada um está entrando com uma competência, com uma habilidade, com uma percepção que seja possível para fazer com que essa empresa cresça economicamente. E elas são também disruptivas. Essa disrupção das empresas tem a ver com aquilo que sai fora do padrão esperado, sai fora do que é dito como normal ou tradicional. Então, as startups, em geral, são disruptivas porque elas apresentam não só inovação, como estão olhando para um segmento do mercado que era completamente inesperado e inexplorado, melhor dizendo, inexplorado, e que tinha uma demanda ali reprimida, né? Uma demanda que estava esperando alguém que pudesse atendê-los. Elas são inovadoras, portanto, inovação, como eu disse, é a palavra-chave da startup, oferecer solução criativa. Então, elas antigamente, tinham uma coisa meio assim que essa ideia desse cara é meio maluca, isso aí não vai dar muito certo, isso aí não vai estar. Ele pensou em resolver o problema de uma pessoa que quer resolver um grupo de pessoas, porém, ele não sabe, esse negócio está tão inovador porque eu acho que não dá certo, isso aí não vira. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer essa investigação com muito mais critério, com muito mais precisão. Portanto, quando a gente identifica um problema, uma necessidade, a gente consegue pesquisar na própria internet sobre a possibilidade de implementação daquela ideia. A gente já consegue ver ali se tem alguém que já faz aquilo, quem faz alguma coisa parecida, mas não é igual, que falta tal coisa, e aí você vai construir o seu diferencial no mercado. Deixa eu desligar isso aqui. E esse diferencial no mercado você vai solucionando à medida que você vai avançando na pesquisa, no desenvolvimento, no desenhar esse modelo de negócio. Então, você vai com essas soluções criativas, com alternativas diferentes, mas que podem se tornar um negócio rentável com essas soluções que você apresenta, que esses são os problemas. Então, pensar em soluções que sejam escaláveis, como eu falei ainda há pouco, as startups têm essa característica, têm que ter esse potencial de crescimento, ela tem que ser capaz de aumentar lucro e renda sem necessidade de reinvestir em infraestrutura, ou seja, não tem que fazer tudo de novo. Ou seja, quando eu falei o exemplo, por exemplo, um salão de cabeleireiros, ele tem 5 cadeiras lá para atender, então ele só pode atender 5 clientes de cada vez naquelas cadeiras. Se ele quiser atender 10, ele tem que comprar mais 5 cadeiras, de repente fazer uma redecoração em todo o salão para encaixar mais 5 cadeiras ali dentro. Mas ele não pode fazer, se ele tinha 5, ficou com mais 5, virou 10, ele não vai conseguir fazer 20, dobrar o número de cadeiras outra vez, porque ele não tem espaço. E aí, talvez, ali naquele lugar onde ele está, com o ponto onde ele tem o salão, talvez não tenha demanda para 20 cadeiras. Ele não vai conseguir atender, ele vai observar que, de repente, com 10 cadeiras, já tem cadeira que fica ociosa a maior parte da semana, e aí é um investimento em infraestrutura que foi um prejuízo, que ele gastou um dinheiro que não precisava. E não é o caso das startups. As startups já têm outro nível de prestação de serviço com uma outra característica. Então, a tecnologia é para melhorar o serviço, para aperfeiçoar esse serviço, para tornar ele acessível a mais gente, a mais locais, a ambientes mais ampliados ou mais distintos. Então, estabelecer objetivo e prazo, como a startup tem o tal do plano de negócios, né? Que a gente vai ter que estabelecer um plano de trabalho de negócio para curto, médio e longo prazo. Como é que isso vai acontecer? O que eu faço nos primeiros 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Como é que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou estruturar isso tudo?
Então, obriga-se, no nosso patamar, aí, nas nossas bases de uma startup, um planejamento financeiro, econômico-financeiro rigoroso, interessante, que precisa ser reavaliado quase que diariamente. Então, ver quais são os riscos que tem, calcular isso de forma que não crie um endividamento no futuro, em que inviabilize, numa hora X, a necessidade de uma ampliação, de um investimento em um fator qualquer, num treinamento que seja necessário. E buscar crowdfunding. Alguém sabe o que é crowdfunding? Alguém tem alguma ideia? Eu gostaria de ouvir de vocês aí, quem sabe sobre o que é isso. Crowdfunding seria tipo uma vaquinha, né? Você se juntar para apoiar alguma ação ou algo que está querendo surgir. Sim, é isso aí. Tanto é que tem a vaquinha virtual, a plataforma de crowdfunding, mas tem Kikante, tem várias plataformas de financiamento coletivo. Catarse, né? Oi? Catarse, isso aí. O fato é o seguinte, esse patamar de crowdfunding, claro, ele nasceu entre as startups, porém, ele também tem um forte apelo social. Cada uma dessas plataformas tem lá um viés que eles se destacaram. Um foi muito mais para ações de apoio a pessoas, outros foram para investir mesmo em negócios. Tanto é que tem esse crowdfunding, tem lá Anjos do Brasil, que é um grupo de pessoas que está ali, que são associadas. Ele criou uma espécie de, não chega a ser necessariamente uma plataforma, mas de ambiente de financiamento coletivo. Não é como um Kikante, que um anônimo doa, faz uma doação ali, muitas vezes em troca de nada, né? Só por doar, só por apoiar a causa. Nesse caso do Anjos do Brasil, eles emprestam, financiam 100 mil, e, em geral, quando sua startup é selecionada, em troca do equity, que eles chamam, né? Que é a questão de dizer assim, olha, você está entregando 10%, 20% do seu negócio, da sua empresa, em troca desse dinheiro. Ou seja, esse dinheiro não volta como dinheiro, volta como resultado. Então, o cara que pôs 100 mil, ele sabe que daqui a um ano, aqueles 100 mil está valendo 200, porque a empresa lucrou, aquilo cresceu, foi aplicado numa determinada direção, visando esse crescimento, essa expansão do negócio. Então, reunir a equipe. Então, olha, aqui é o ponto que comento aqui, aquilo que eu acabei de falar. Vocês, às vezes, na turma, se juntam 3, 4 pessoas e criam um novo negócio. E aí vocês, cada um vai entrar com uma parte, com uma ideia, com um processo, com uma coisa, tudo aí consensual, né? Negociado entre todos, com o objetivo de conseguir conquistar o resultado daquela iniciativa que vocês idealizaram. Então, você não pode deixar de lado, para montar uma startup, controle financeiro, conhecimento de vendas, estrutura de marketing, ter um produto realmente transformador e um ambiente atraente. Esse ambiente atraente é muito mais um ambiente interno, né? Onde todos vão conviver, onde todos vão atuar, e como que isso, quando também o ambiente também conta como é a empresa, como essa startup é vista. O próximo slide, eu coloquei, acho que, uns exemplos aí de startups, para a gente falar um pouco, acho que é isso. A Hotmart. Hotmart é plataforma na verdade, é um gateway de pagamentos, né? A Hotmart começou como sendo uma plataforma para gerenciar pagamento de vendas de uma empresa, seja de uma empresa de cursos, enfim, eu vendo um curso, eu penduro ele lá, cadastro ele lá no Hotmart, e o Hotmart recebe dos meus alunos e paga para mim, depois faz em troca de uma comissão. Mas por que faz isso? Porque ele garante o cartão de crédito, ninguém entrar lá para não ter fraude, coisas do gênero. A 99, que é táxi, Quinto Andar, é uma startup de aluguel de casa, de imóveis, né, colocada lá em São Paulo, principalmente. Quinto Andar, porque, como São Paulo é muito apartamento, né, então a maior parte é apartamento. O Guia Bolso é uma fintech também, é uma coisa de gestão financeira. A Buizer, que a gente falou ainda há pouco, os ônibus aí compartilhados. A Nubank é um produto também de
de um financeiro, também um banco digital, a Cargo X de despacho de mercadoria, de logística também, a iFood vocês conhecem, que é de entrega, a Gympass, essa aí é uma startup que fala de academia. A gente ele faz o quê? A gente se cadastra como aluno, paga lá uma taxa fixa, e aí nas academias que são afiliadas ao Gympass, eu tenho um passe, né? Ou seja, eu posso, como se fosse crédito, né? Eu compro sem crédito, então eu posso frequentar 100 horas de aula em qualquer academia afiliada. Então, hoje eu estou em São Paulo, amanhã eu estou em Belo Horizonte, o cara que trabalha e que muda de bairro, ele pode fazer academia perto de onde ele estiver. E a Log também, que é muito parecida com a 99, com despacho também, mas também, ao mesmo tempo, também tem o transporte de passageiros. E tem uma infinidade de outras startups que a gente, se olhar com carinho, vai descobrir muito mais. Eu dei aí umas ideias de startup. Como eu disse para vocês no início, é difícil da gente poder, como é que se diz, ter uma ideia muito... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o negócio da Amazônia lá que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Eu tinha separado. Não. Eles iam mandar uma atualizada, que tem aqui não tá bom, não está completa, está com falha, que é o pessoal que era um conjunto de startups de gestão da floresta, de questão da biotecnologia, de produtos da Amazônia. Deixa eu ver, está aqui a imagem, eu estou olhando aqui, mas caramba, não está. Uma nuvem, banners inovativos. Deixa eu ver se está aqui dentro da mão inovativa. Eu tinha posto para cá, case Ubele, tecnologia laser. Não, nem o do café está aqui. Caramba. Esse Windows me estragou. Bom, eu encontrando aqui, eu mando aí no link, boto no grupo aí o link para vocês terem uma ideia. Pessoal, comentei aqui muito, não digo que rapidamente, mas detalhando tudo que está no ambiente da startup, da modelagem de negócios, e voltando aí um pouquinho nesse primeiro tópico do modelagem de negócios, a base é o Canvas, que a gente vai pegar aquela ferramenta Canvas que a gente debateu nas aulas anteriores sobre o conteúdo delas. Me coloco à disposição, caso vocês tenham uma necessidade, uma ideia. Eu estou aqui com uma ideia de fazer uma empresa para fazer isso, aquilo, outro. Se vocês quiserem, pode me procurar, a gente troca uma ideia sobre a possibilidade, como é que a gente começa a estudar isso, como é que a gente começa a organizar essas ideias de forma a se tornar possível que vocês avancem, né? E com isso é a minha ajuda que eu posso dar a vocês. Terminei por aqui o que a gente tinha para falar hoje. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Algum insight que vocês tiveram durante a noite aí que a gente estava conversando? Tranquilo, professor. Eu já vou salvar aqui no PDF e já boto o link aí para vocês. Tranquilo aí, professor. Bem clara a explicação aí. Obrigado. Bom, como eu... Você abriu aqui? Abriu. Já está aqui o PDF. O PDF já existe, então vamos lá agora onde ele está. E já vou colocar eles aí para vocês baixarem. Está ele aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida a mais que gostariam de comentar? Tem alguma sugestão?
Tudo certo, Fernando. Espero que tenha atendido aí a expectativa, que tenha sido útil de fato. Já está aqui, eu já vou botar aqui o link aí para vocês baixarem essa aula. Tá? Eu vou botar daqui a pouco lá na plataforma, vou parar a gravação aqui.